Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero saudar aos nossos queridos amigos e irmãos da comunidade Bom Pastor, agradecendo essa oportunidade de participar desse retiro, de poder pregar, de enviar essa palavra que hoje o Espírito Santo quer para todos nós, que hoje o Espírito Santo quer para os senhores enquanto igreja, quer enquanto consagrados. Que o Espírito Santo quer nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão purificador para a sociedade, mas também para a igreja, que o Espírito Santo quer realmente forjar esse tempo novo, esse tempo de cura, esse tempo de libertação. E por isso eu inicio esse nosso vídeo, essa nossa pregação, rezando para cada um dos senhores, rezando também por mim e pela Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que venha em nosso auxílio. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que derrame a sua sabedoria sobre nós. Pedimos, Espírito de Deus, que a sua sabedoria possa permear a comunidade Bom Pastor, aumentar o dom do discernimento, que a sua sabedoria, Espírito Santo de Deus, aumente a fecundidade na salvação de almas por intermédio desta comunidade. Que tudo seja feito para a honra e glória da Santa Igreja, da salvação das almas, do bem de todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Pedimos a Maria, sede da sabedoria, que possa nos ajudar nesse momento de oração a colher abundantes graças, bênçãos, frutos, prodígios da providência de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Santa Mãe, Mãe de Deus e nossa Mãe, sede da sabedoria, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar agora com o coração de cada um dos senhores, com a entrega amorosa de fé de todos nós, para abordarmos sobre a sabedoria. E falar sobre a sabedoria é levá-los para o dia de Pentecostes, quando desceu sobre os apóstolos o poder do Espírito Santo, quando ali teve início a missão da igreja no mundo. O próprio Jesus tinha preparado os 11 para esta missão, aparecendo-lhes várias vezes depois da ressurreição. Podemos conferir nos Atos dos Apóstolos 1, versículo 3. Antes da sua ascensão, nosso Senhor ordenou que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardasse o cumprimento da promessa do Pai. Primeiro passo para a sabedoria comunitária, para a sabedoria enquanto filhos da igreja, é permanecermos juntos, para recebermos o dom do Espírito Santo. Hoje, nós padecemos de uma ausência da vivência da sabedoria de Deus no seio da igreja, porque queremos viver separados o derramamento do Espírito Santo. Eles se reuniram, sabem os senhores perfeitamente, em oração com Maria no cenáculo. Eles esperaram esse acontecimento prometido por nosso Senhor. Atos dos Apóstolos 1, versículo 14. Mas esse antecipo da sabedoria é permanecer juntos. Esse antecipo, essa antessala da sabedoria, foi uma condição de Jesus para que eles pudessem não somente receber, mas
saber desfrutar do dom do Espírito Santo. Por isso, a concórdia é sempre o pressuposto para a sabedoria. Porque a sabedoria na nossa vida é essa oração prolongada do Espírito Santo na alma daquele que crê, especialmente na alma daquele que se entrega a nosso Senhor Jesus Cristo. Desta forma, meus queridos amigos e irmãos da comunidade Bom Pastor, nós encontramos delineada de forma formidável essa lição para toda e qualquer comunidade cristã, que muitas das vezes pensa que a vivência da sabedoria está numa eficácia, às vezes numa eficácia missionária, ou que dependa principalmente de uma programação atenta e sucessiva a partir da inteligência, a partir da realização muito válida, muito honesta, de inúmeros empenhos. Mas eu gostaria já de questionar com o início dessa pregação. Será se a comunidade Bom Pastor, se todos que estão participando desse retiro, estão permitindo e facilitando que o dom da sabedoria de Deus advenha sobre nossa inteligência e permeie o nosso coração, porque nós estamos colaborando com essa iniciativa de sermos fiéis ao pedido do Senhor de permanecermos juntos. Porque se permanecermos juntos, é o Espírito quem se transforma no grande protagonista da igreja. É o Espírito quem será sempre o protagonista da comunidade católica Bom Pastor. As raízes da sabedoria no nosso ser e no nosso agir estão sempre vinculados ao silêncio sábio e providente de Deus, que sabe, que conhece, que entende e compreende perfeitamente a quem Ele uniu no bojo, no centro de uma comunidade, como a todos os senhores na comunidade Bom Pastor. São Lucas utiliza o irromper do Espírito Santo na forma de vento e de fogo, recordando-nos o Sinai. E eu gostaria que nesse retiro nós tivéssemos essa experiência, primeiro da sabedoria de Deus, subindo o Sinai, onde Deus se revelou ao povo de Israel, onde Deus havia concedido e concebido a sua aliança com aquele povo. Vamos retomar a aliança de cada um dos senhores, a minha aliança também, para aprender a ser comunidade. Para não levar somente o título de bom pastor enquanto nome, mas, sobretudo, enquanto identidade comunitária. A festa do Sinai, recordam? Era a festa do pacto. Por isso, a subida do Sinai, o Sinai, foi a grande manifestação da sabedoria de Deus que gerou essa aliança. Meus amados irmãos e irmãs, como nós precisamos, nesse tempo de pandemia, de incertezas, de vulnerabilidade, como nós necessitamos realmente que esse falar em línguas de fogo, que representou o novo Sinai, seja a expressão de uma gramática, de uma semântica, a semântica da sabedoria de vivermos, de estarmos e permanecermos sempre juntos. A Igreja Católica, uma comunidade, ela só é fecunda, os membros de uma comunidade somente conseguem gerar santidade no seio da instituição e na vida de seus membros, se são realmente sábios a partir da salvação de Deus, a partir da aliança e do pacto de Deus. Eu quero convidar a todos os senhores, nesse dia, que possam subir o Sinai da vocação, que possam alcançar o topo do Monte Sinai e estabelecer hoje a festa do pacto, para que Pentecostes, onde recebemos as línguas da sabedoria divina,
para que Pentecostes seja uma realidade não somente histórica e espiritual, mas seja uma realidade ontológica, que Pentecostes não seja somente um traço carismático, mas Pentecostes seja um traço católico, apostólico, romano, que nos faz, cada um dos membros da comunidade católica, bom pastor, homens e mulheres radicalmente decididos por Cristo. No Sinai, o povo de Deus encontrou essa primeira configuração da sabedoria divina. No Sinai, diferentemente da Torre de Babel, essa Babel que nós muitas vezes permitimos construir dentro de nós, querendo que o nosso caminho para o céu seja edificado e erguido pelas nossas mãos humanas. Nós, todas as vezes que queremos construir com as nossas mãos o caminho para o céu, nós destruímos a nossa própria capacidade de sermos felizes a partir da sabedoria de Deus comunitariamente. Pentecostes, a festa da sabedoria, a partir da aliança e do pacto que a sabedoria vem estabelecer então com toda a face da terra, faz com que da confusão a sabedoria gere comunhão. O que hoje vive a comunidade Bom Pastor? A sabedoria humana da confusão ou a sabedoria divina da comunhão? O orgulho e o egoísmo são ingredientes muito fortes da sabedoria humana, porque o orgulho e o egoísmo faz com que a sabedoria humana relativize a verdade e erga muros de indiferença, de rancor, de falta de correção e, principalmente, de falta de perdão. Preparando essa pregação para todos os senhores, Deus me falava fortemente que a comunidade seja sábia a partir da comunhão que tem sua origem no perdão, na partilha e na paz. Meus amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, nessa alegria, nós podemos perfeitamente questionar o quanto estamos vivendo a sabedoria de Deus a partir do momento em que nós compreendemos e empreendemos o amor no seio da comunidade Bom Pastor. O cenáculo, que teve o mesmo lugar que a última ceia, sabe perfeitamente cada um dos senhores, né? Mostra que aqueles homens, se eles não tivessem sido batizados pela sabedoria, se o Espírito Santo não tivesse inscrito no coração deles a sabedoria divina, sempre viveriam entristecidos e desorientados. Interessante que nosso Senhor Jesus Cristo deu àqueles homens a força do Espírito, deu àqueles homens a sabedoria do alto, justamente quando eles estavam reunidos e não afastados. Por quê? Porque quem vive a sabedoria divina estabelece uma obra carismática de amor. O que é a obra carismática de amor? Os padres do deserto, como os padres, os santos doutores da igreja, vão nos mostrar que essa obra do Espírito Santo de amor é uma obra de oferta. É o amor que o Pai concede, estabelecido pelo Filho, mas plasmado pelo Espírito Santo no coração de cada um de nós. Querem viver a sabedoria? Voltem à originalidade do mistério de Pentecostes. Porque o Espírito Santo não somente nos batiza com os dons carismáticos. O Espírito Santo vem nos ensinar a revelar o mistério da cruz. Vem nos ensinar a entender o mistério da ressurreição. Porque não adianta que eu seja sábio no Espírito se eu não encontro o dom da sabedoria no Calvário e na pedra rolada daquele sepulcro. Por isso, a sabedoria é um caminho. A sabedoria é um caminho comunitário, não é somente uma expressão. Daí a necessidade
de permanecerem juntos, porque a sabedoria na vida de um consagrado tem que ser a expressão, o instrumento da graça divina para o hoje da comunidade, para o hoje desse irmão que pode estar passando por alguma dificuldade, para o hoje da minha própria vida espiritual, porque se eu não sei cuidar da alma, como, meus amados irmãos e irmãs, eu encherei o coração dos fiéis com os dons do Espírito se estou afastado da sabedoria divina, da sabedoria do Espírito Santo. Só acende o fogo do Espírito aquele que sabe viver em comunhão, sem confusão, em primeiro lugar, unindo o que está separado dentro de si, e em segundo lugar, sendo instrumento de unidade na vida interior e exterior daqueles irmãos que Deus me deu a graça e o dom de pastorear, de assumir, para que cheguem ao céu, muitas vezes, primeiro e muito melhor do que eu. Meus amados irmãos, quando nós falamos de sabedoria, nós precisamos, além de Pentecostes, do Calvário, além de meditarmos a ressurreição, nós precisamos retirar as lições do horto. Justamente essa introdução, esse prefácio da vida do Senhor, esse primeiro passo da paixão de Cristo, que foi uma aula de sabedoria. Como nós devemos meditar aquelas lições que o Senhor nos deu no horto como um grande e imenso ato de amor. Pois toda a luta para que eu e os senhores sejamos extremamente sábios no espírito, foi uma luta árdua, apaixonada e dolorosa. Árdua, apaixonada e dolorosa. Vejam que curioso, meus amados irmãos, viver a sabedoria no seio de uma comunidade, viver esta sabedoria com os irmãos, deve nos ajudar, em primeiro lugar, a unir a nossa vontade com a vontade de Deus. Por isso, o horto é uma lição de sabedoria, porque Cristo une a sua vontade humana à vontade do Pai. Um sim ao sacrifício da cruz pela salvação dos homens. Será se temos dito sim à vocação de comunidade católica bom pastor para a salvação das almas? Ou será que o meu sim, ele tem consistido de uma sabedoria tão humana e não divina, que esse sim está vinculado ao que me beneficiará, mas não ao benefício que gerará ao outro? Esse faça-se, que é fruto da experiência de Pentecostes, do Calvário, da ressurreição, mas uma grande lição do Horto das Oliveiras, nos penetra no mistério da sabedoria. Esse sim amoroso que prevaleceu por nós e para a nossa salvação naquela hora em que o Senhor suava sangue, nos recorda realmente o quanto nosso Senhor diz, já como a sabedoria do Pai aqui na terra: Pai, tudo te é possível. Como nos faz falta nós pedirmos na vida espiritual, na vida comunitária, dentro do nosso âmbito familiar e até mesmo dentro da nossa missão apostólica. Isso que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 36. Ele usa a palavra Abá, quando nós lemos no original do Evangelho de São Marcos, que foi escrito em grego, até um grego um pouco vulgar, dizem os exegetas que é o grego mais pífio de todos os evangelistas. Mas ele usa a palavra Abá. Ele utiliza o vocábulo aramaico, que era a própria língua de nosso Senhor Jesus Cristo, que era a forma com a qual as crianças se dirigiam aos seus pais. Os filhos falavam carinhosamente com seus pais.
Era como esse papai, esse paizinho que os senhores sabem. Mas esse detalhe é revelador. Como o exercício da sabedoria na nossa vida interior e na nossa vida comunitária deve nos colocar num relacionamento fecundo e muito profundo para com o coração de Cristo. Viver a sabedoria permanecendo juntos é uma convicção. É uma convicção de que eu somente descubro a sabedoria de Deus em mim se eu tenho um irmão ao meu lado. Caso contrário, essa descoberta não é lúcida. Caso contrário, essa descoberta é fruto de uma reação ou de uma atitude. E descobrir a sabedoria e viver a sabedoria não significa nem reagir e nem agir. Pelo contrário, significa consumir-se em unidade e comunhão com Cristo e o próximo. Meus queridos irmãos e irmãs, a sabedoria, a partir do horto, nos leva realmente que na nossa vida, na vida de entrega a Cristo, na vida no seio da comunidade Bom Pastor, nós podemos muitas vezes não entender nada. Nós podemos hoje talvez ter diante de nossa vocação uma venda escura. Mas aquele que vive a festa da aliança, aquele que recebe o Espírito Santo como um sinal de aliança para transformarmos-nos em sábios num mundo tão descrente e num mundo tão secularizado, faz com que muitas vezes essa venda, esse não entender muito ou não entender absolutamente nada, seja um não entender, mas compreender. Porque quem compreende, acredita e confia. Quem entende sempre precisa de respostas imediatas ou precisa realmente levar a vida segundo as rédeas do próprio gosto, daquilo que lhe apetece. Somos consagrados porque a nossa vida é sobrenatural. E a única maneira de darmos sentido à descoberta e à experiência para com a sabedoria no seio da nossa vocação é fundamentar a nossa vida e os nossos dias sobre natura, ou seja, numa predisposição que está acima do natural. Daí, meus amados irmãos e irmãs em nosso Senhor, quem tudo crê, quem confia-se, quem deixa o Espírito fazer e agir, vai percebendo que a sabedoria não é uma clínica, que a sabedoria não é um sentimento, que a sabedoria é a nossa companheira habitual que nos torna comunidades de homens e mulheres chamados à santidade. Será que não nos falta essa sabedoria original? Esse retorno ao primeiro ideal da comunidade católica Bom Pastor? Será se a grandeza da comunidade não está na beleza de ser bom pastor? Por isso, eu quero pedir a todos, desculpe se sou audacioso, mas é tudo obra do Espírito Santo, que abram as prisões do coração, que não sejam prisioneiros da sabedoria humana, mas sejam dóceis e fortes na sabedoria divina. A força da fé, quando está unida ao nosso consentimento à sabedoria de Deus, transforma a nossa consagração, a nossa entrega, num grande facho de luz. Quem se entrega não precisa de certeza prévia, porque já tem uma aliança de sabedoria na sua alma. Eu tenho certeza que todos nós já passamos por aquele momento na vocação em que dificultamos a Deus de trabalhar. Dificultamos a Deus de trabalhar porque talvez nós
sentimos dor quando Deus trabalha. Porque muitas das vezes, esse ser outro Cristo, que a sabedoria nos pede a cada dia, que para nos gerar a fortaleza, às vezes pode nos enlouquecer ao perguntarmos-nos: por que eu? Por que desta forma? Por que assim comigo, Senhor? Eu dei tudo, entreguei tudo. E por que o Senhor não age de outra maneira? Mas é aí que a sabedoria, se ela é vista como uma aliança e um pacto para com Deus, transformará todas as dúvidas da dor, das lágrimas, todas as dúvidas, talvez, que o pecado gere em nós, mostrando-nos ou querendo nos convencer de que não somos capazes, de que realmente a sabedoria tem um antídoto. E esse antídoto é esperança. Jesus, enquanto suava sangue, tendo seus 3 principais amigos dormindo no Getsêmani, Jesus ofereceu e brindou a todos nós a magnífica oportunidade de elaborar a doçura da esperança na nossa vida. Só espera quem se abandona. Só espera quem entende que a sabedoria constrói um amor fortalecido. Meus amados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, a sabedoria humana é um vício. A sabedoria humana nos faz viver dos resquícios do passado na vida. A sabedoria humana, ela esconde pecados. Ela dissipa a graça na nossa vida. Mas nós temos certeza que a sabedoria divina, ela nos torna felizes. A sabedoria divina nos faz homens e mulheres do cenáculo que acompanharam a Jesus desde o Getsêmani. E mesmo nas horas de sono, ou talvez de dispersão, quiçá de medo, nós somos esses homens que realmente podem vislumbrar a sabedoria de Deus na alma e no intelecto, porque sabem amar. É sábio, na sabedoria divina, aquele que deixa realmente o Espírito Santo transformar a vida como o elo de uma cadeia, de uma corrente. Assim deve ser a comunidade Bom Pastor, o elo de uma corrente na Igreja Católica. E esse elo com o rótulo: eles sabem amar. E muitos se perguntarão: por que sabem amar? Porque estão abertos à sabedoria divina. E como Deus incute neles essa sabedoria? Através de seu Espírito, fazendo com que Pentecostes, com que o derramamento do cenáculo seja diário, no perdão, na partilha, na obediência, no carinho, na paciência, no erguimento de quem cai e no abraço. Hoje não podemos abraçar muito, mas o principal abraço é aquele que se dá a partir da alma. Esse abraço tão importante de retirar rótulos e de ver no outro o caráter indelével do batismo, que atesta a ele como herdeiro do céu. Muito obrigado pela paciência, pela oportunidade de participar desse retiro com todos os senhores. Desculpe se fujo um pouco do tema, mas ao rezar, Deus me fez essa condução. Me fez partir de Pentecostes, recordar o Sinai e levá-los até o Horto das Oliveiras, para nunca desistirem de viver a sabedoria divina no seio da comunidade. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho vos dou, e deixo-vos a minha afetuosa, carinhosa e muito unida bênção a todos os senhores, aos queridos amigos da comunidade Bom Pastor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.